o maior engano da sua vida. Você acorda todo dia e faz a mesma coisa. Liga o celular antes mesmo de escovar os dentes. Confere as mensagens, responde todo mundo, se preocupa com quem não te respondeu ontem. Depois vai trabalhar, sorri para pessoas que mal conhece, diz sim para coisas que não quer fazer e volta para casa exausto, se perguntando por que a vida parece tão vazia. E sabe o que é mais assustador nisso tudo? Você acha que está sendo uma boa pessoa. Acha que está fazendo a coisa certa. Mas a verdade é que você está se matando aos poucos e nem percebe. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém nunca te disse. Aquele amigo que só te procura quando precisa de algo, ele sabe exatamente o que está fazendo. Aquela pessoa que some quando você está mal, mas aparece quando você está bem, ela também sabe. O problema não é eles serem ruins. O problema é você ter se tornado previsível demais. Você virou aquela pessoa que todo mundo sabe que vai ajudar, que vai estar disponível, que vai entender. E isso, meu amigo, não é bondade, é fraqueza disfarçada de virtude. Pense comigo. Quando foi a última vez que alguém cancelou os próprios planos para estar com você? Quando foi a última vez que alguém se preocupou de verdade com o que você estava sentindo, sem você ter que explicar? Se você teve que pensar muito para responder, já sabe onde está o problema. A sociedade te ensinou que ser disponível é ser amado, que ajudar todo mundo é ser valorizado, que explicar seus sentimentos é ser compreendido. Mas olha só o resultado disso na sua vida. Você explica e as pessoas te ignoram. Você ajuda e elas desaparecem. Você está sempre disponível e elas te procuram só quando precisam. Isso não é coincidência. É matemática. É psicologia. É a lei mais cruel da natureza humana. E você nunca aprendeu a usar ela a seu favor. Vou te mostrar uma coisa que vai mexer com sua cabeça. Pense naquela pessoa da sua vida que você mais respeita. Aquela que quando fala, todo mundo escuta. Que quando chega num lugar, muda a energia do ambiente. Que quando some, as pessoas sentem falta. Agora me responda, essa pessoa fica se explicando para os outros? Essa pessoa está sempre disponível para todo mundo? Essa pessoa fica implorando atenção? Claro que não. E não é porque ela é má, é porque ela entendeu algo que você ainda não entendeu, que respeito não se pede, se conquista, que valor não se explica, se demonstra, e que poder não se ganha sendo bonzinho, se ganha sendo necessário. Mas calma, antes de você fechar esse vídeo, achando que eu estou falando para você se tornar uma pessoa fria e calculista, deixa eu ser claro, não estou falando para você machucar ninguém. Estou falando para você parar de se machucar. Porque toda vez que você diz sim quando queria dizer não, você se machuca. Toda vez que você explica seus sentimentos para quem não liga, você se machuca. Toda vez que você abre mão dos seus planos para resolver o problema dos outros, você se machuca. E o pior de tudo, você faz isso achando que está sendo do bem. Existe um nome para isso na psicologia. Chama-se autossabotagem emocional. Você sabota sua própria felicidade para manter outras pessoas confortáveis. E depois se pergunta por que se sente invisível, por que as pessoas não te valorizam, por que você atrai sempre as mesmas situações. A resposta é simples. Porque você ensinou elas a te tratarem assim. Cada vez que você respondeu na mesma hora, você ensinou que seu tempo não tem valor. Cada vez que você cancelou seus planos para resolver os problemas dos outros, você ensinou que seus objetivos não são importantes. Cada vez que você se desculpou por coisas que não eram sua culpa, você ensinou que pode ser culpado por qualquer coisa. E agora você está preso nesse ciclo. Quanto mais você tenta agradar, menos as pessoas te respeitam. Quanto mais disponível você fica, menos necessário você se torna. É um paradoxo cruel, mas é assim que funciona. Mas aqui está a boa notícia e também a má notícia. Você pode mudar isso,
mas vai ter que fazer escolhas que vão assustar você e incomodar muita gente ao seu redor. Porque quando você parar de ser previsível, quando você começar a ter limites, quando você começar a se valorizar, algumas pessoas vão sair da sua vida. E essas pessoas vão fazer você se sentir culpado por isso. Vão dizer que você mudou, que ficou orgulhoso, que não é mais a mesma pessoa. E sabe o que você vai fazer? Vai agradecer. Porque finalmente você vai entender que essas pessoas nunca se importaram com você de verdade. Elas só se importavam com o que você fazia por elas. O que eu vou te mostrar neste vídeo não é teoria, não é autoajuda, é uma fórmula testada por pessoas que saíram de onde você está agora e chegaram onde você quer chegar. Pessoas que pararam de pedir respeito e começaram a comandar respeito. Que pararam de explicar seu valor e começaram a demonstrar seu valor. Mas vou te avisar desde já, isso não é para todo mundo. Exige coragem para decepcionar pessoas que você ama. Exige força para aguentar ser chamado de egoísta quando você finalmente começar a se colocar em primeiro lugar. Exige disciplina para manter seus limites mesmo quando a pressão for grande. Se você não tem essa coragem, pode parar por aqui. Volta para a sua vida de sempre, continua sendo bonzinho, continua explicando seus sentimentos para quem não liga, continua disponível para todo mundo. Vai ser mais fácil mesmo. Mas se você tem coragem de ver a verdade sobre por que sua vida está assim, se você aguenta descobrir coisas sobre si mesmo que vão incomodar, se você não vai fugir dessa vez quando a coisa ficar difícil, então fica aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar vai mudar completamente a forma como você se relaciona com as pessoas, como você se vê e principalmente como as pessoas te veem. E uma vez que você aprenda isso, não tem mais volta. Antes de continuar, se esse início já fez sentido para você, deixa um like nesse vídeo. E se você quer ver mais conteúdo assim, que vai direto no ponto sem enrolação, se inscreve no canal. Porque o que vem agora é só para quem realmente quer mudar. Vou te contar a história de dois amigos que eu conheci. O primeiro vamos chamar de Carlos. O segundo, de Ricardo. Eles trabalhavam na mesma empresa, tinham a mesma idade, começaram no mesmo dia. A diferença entre eles era só uma. Carlos sempre dizia sim. Ricardo às vezes dizia não. Carlos chegava mais cedo, ficava até mais tarde, nunca recusava um favor. Quando alguém precisava trocar de plantão, Carlos topava. Quando alguém não conseguia entregar um projeto, Carlos ajudava. Quando os colegas queriam sair para beber, mas não tinham dinheiro, Carlos pagava a conta. Ele era querido por todos. Era o cara disponível, o cara que resolve. Ricardo era diferente. Quando pediam para ele ficar até mais tarde, ele perguntava se ia receber horas extras. Quando pediam para ele ajudar com um projeto que não era dele, ele dizia que tinha outras prioridades. Quando os colegas queriam sair, mas não tinham dinheiro, ele ia só se pudesse pagar sua própria conta. Alguns achavam ele meio frio, meio egoísta. 5 anos depois, sabe o que aconteceu? Ricardo foi promovido a gerente. Carlos continuou no mesmo cargo. E aqui está o ponto que vai mexer com sua cabeça. Quando Ricardo virou chefe, a primeira pessoa que ele quis promover foi Carlos, mas não conseguiu. Porque o diretor disse uma frase que Carlos nunca esqueceu. Se promovermos o Carlos, quem vai fazer o trabalho que ele faz? Entende o que aconteceu? Carlos se tornou tão bom em resolver os problemas dos outros que se tornou indispensável na função errada. Ele era valioso demais como ajudante para ser visto como líder. Ricardo, por outro lado, sempre deixou claro que seu tempo e energia tinham valor. E por isso, quando surgiu uma posição de liderança, ele foi a escolha natural. Essa não é uma história sobre ser mau ou bonzinho. É uma história sobre como o mundo realmente funciona e sobre como você está repetindo os mesmos erros do Carlos sem perceber. Pense na sua vida agora.
Quantas vezes você já deixou de fazer algo importante para você porque alguém pediu ajuda? Quantas vezes você já cancelou seus planos porque um amigo estava triste e precisava conversar? Quantas vezes você já gastou dinheiro que não tinha para não decepcionar alguém? Se você fez isso mais de 5 vezes no último mês, você está no caminho do Carlos. E o pior é que as pessoas ao seu redor já sabem disso. Elas sabem que podem contar com você. Sabem que você não vai dizer não. Sabem que podem interromper seu dia, seus planos, seus sonhos, porque você sempre vai dar um jeito de ajudar. E sabe por que elas fazem isso? Não é porque são más, é porque você ensinou que está tudo bem. Você criou esse padrão, você estabeleceu essa dinâmica e agora está preso nela. Mas deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Você acha que faz isso porque é uma boa pessoa, mas a verdade é que você faz isso por medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de que as pessoas descubram que você não é tão importante assim. Então você se torna útil, você se torna conveniente, você se torna a pessoa que resolve. O problema é que existe uma diferença enorme entre ser amado e ser usado. E você confundiu as duas coisas. Quando alguém te procura só quando precisa de algo, isso não é amor, é conveniência. Quando alguém desaparece quando você está mal, mas aparece quando você está bem, isso não é amizade, é interesse. Quando alguém só te chama para sair quando você pode pagar a conta, isso não é companhia, é oportunismo. E você aceita tudo isso porque tem medo de ficar sozinho. Prefere ser usado do que ser abandonado. Prefere ser conveniente do que ser respeitado. Prefere ser previsível do que ser valorizado. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. As pessoas que realmente se importam com você vão continuar na sua vida mesmo quando você começar a ter limites. Aliás, elas vão te respeitar mais por isso. As pessoas que saem da sua vida quando você para de ser conveniente nunca se importaram com você de verdade. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você tem um amigo que só te procura quando está com problemas. Toda vez que ele aparece, é para reclamar da vida, pedir conselhos ou desabafar sobre alguma coisa. Você sempre escuta, sempre aconselha, sempre está disponível. Mas quando você precisa falar sobre seus problemas, ele está ocupado. Quando você está passando por um momento difícil, ele some. Quando você tem uma boa notícia para compartilhar, ele muda de assunto. Essa pessoa não é sua amiga, ela é sua paciente. E você virou o psicólogo grátis dela. Agora imagine que você decide mudar isso. Na próxima vez que essa pessoa te ligar para reclamar, você diz: "Olha, eu estou meio ocupado agora, mas podemos conversar mais tarde." Ou: "Que situação difícil, você já pensou em conversar com um profissional sobre isso?" Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar incomodada, vai dizer que você mudou, que ficou diferente e provavelmente vai parar de te procurar. E sabe o que isso significa? Que ela nunca se importou com você. Ela só se importava com o serviço que você prestava. Isso vai doer no começo, porque você vai se sentir culpado. Vai pensar que foi mal educado, que foi egoísta, que perdeu um amigo. Mas depois de um tempo, você vai perceber algo incrível. Você vai ter mais tempo para as pessoas que realmente se importam com você. Mais energia para seus próprios projetos, mais paz mental. E algo ainda mais interessante vai acontecer. As pessoas que ficaram vão começar a te tratar diferente, com mais respeito, com mais cuidado, porque agora elas sabem que seu tempo tem valor, que sua atenção é limitada, que sua energia é preciosa. Você vai descobrir que quando você se torna menos disponível, você se torna mais desejado. Quando você para de correr atrás, as pessoas começam a correr atrás de você. Quando você para de se explicar, as pessoas começam a te entender melhor. Mas atenção, isso não significa virar uma pessoa fria ou calculista. Significa ser estratégico com sua bondade.
significa escolher cuidadosamente onde investir sua energia. Significa entender que você não pode salvar todo mundo e que tentar fazer isso só vai te afundar junto. Existe uma diferença entre ser gentil e ser um capacho, entre ser generoso e ser explorado, entre ser compreensivo e ser manipulado. E você precisa aprender essa diferença antes que seja tarde demais. Porque enquanto você está gastando toda a sua energia sendo útil para todo mundo, outras pessoas estão focando em si mesmas, construindo suas carreiras, desenvolvendo suas habilidades, criando suas oportunidades. E quando você perceber, elas vão estar muito à frente de você. Não é coincidência que as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece são aquelas que sabem dizer não, que têm limites claros, que não se sentem culpadas por colocar suas prioridades em primeiro lugar. Elas entenderam algo fundamental, que você não pode dar o que não tem, que você não pode cuidar dos outros se não cuidar de si mesmo primeiro. E isso nos leva ao ponto mais importante de tudo. Você precisa se tornar a pessoa mais importante da sua própria vida. Não a única pessoa importante, mas a mais importante. Suas necessidades, seus sonhos, seus objetivos devem vir em primeiro lugar, sempre. Isso não é egoísmo, é sobrevivência. Porque ninguém vai cuidar da sua vida melhor do que você. Ninguém vai lutar pelos seus sonhos mais do que você. Ninguém vai se preocupar com sua felicidade mais do que você. E quando você realmente entender isso, quando você realmente aceitar isso, tudo vai mudar. Você vai parar de pedir desculpas por ter limites. Vai parar de se sentir culpado por cuidar de si mesmo. Vai parar de explicar por que suas prioridades são importantes. E as pessoas ao seu redor vão sentir essa mudança. Vão perceber que você não está mais disponível para qualquer coisa, a qualquer hora, que seu tempo tem valor, que sua atenção é limitada. E, paradoxalmente, isso vai fazer com que elas te valorizem mais, porque é assim que a mente humana funciona. Nós valorizamos o que é escasso, nós respeitamos o que tem limites, nós desejamos o que não podemos ter facilmente. Então a pergunta que fica é: você vai continuar sendo aquela pessoa que todo mundo sabe que pode contar, mas que ninguém realmente respeita? Ou você vai se tornar aquela pessoa que as pessoas pensam duas vezes antes de incomodar, mas que quando fala, todo mundo escuta? A escolha é sua, e ela vai definir não só como as pessoas te tratam, mas como você se sente em relação a si mesmo. Porque no final das contas, o respeito dos outros é só um reflexo do respeito que você tem por si mesmo. Agora chegou o momento da verdade. Você passou os últimos minutos me ouvindo falar sobre como você está sendo usado, sobre como você ensinou as pessoas a não te respeitarem, sobre como você confundiu ser amado com ser útil. E provavelmente está se sentindo um pouco perdido, talvez até assustado. Porque reconhecer que você é parte do problema é sempre doloroso. Mas aqui está a coisa mais linda sobre essa dor. Ela significa que você está pronto para mudar. Porque quem não sente nada quando ouve essas verdades é quem já desistiu de si mesmo. E você não desistiu. Você ainda está aqui. Você ainda acredita que pode ser diferente. E pode. Mas vai precisar de um plano. Porque mudança sem estratégia é só desejo. E desejo sem ação é só fantasia. Então vou te dar um plano prático, passo a passo, para você sair dessa prisão emocional que você mesmo construiu. Mas antes, preciso que você entenda uma coisa. Esse processo vai ser desconfortável. Vai mexer com pessoas que você ama. Vai criar conflitos que você preferia evitar. Vai te fazer questionar relacionamentos que você achava que eram sólidos. Mas é o preço da liberdade. E no final, você vai perceber que vale cada lágrima, cada discussão, cada momento de solidão que vai passar. O primeiro passo é o mais difícil de todos. Você precisa fazer uma lista. Não uma lista mental, uma lista real, escrita no papel ou no celular.
Nessa lista, você vai colocar o nome de todas as pessoas que só te procuram quando precisam de algo. Aquelas que somem quando você está mal, mas aparecem quando você está bem. Aquelas que cancelam com você na última hora, mas ficam bravas quando você faz o mesmo. Sei que você está resistindo à ideia. Sei que está pensando que isso é muito radical, muito frio. Mas aqui está a verdade. Se você não consegue fazer essa lista, é porque já sabe que ela seria muito grande. Isso deveria te assustar mais do que qualquer coisa. Depois de fazer a lista, você vai escolher uma pessoa. Só uma. A que mais te incomoda. A que mais abusa da sua bondade. E você vai fazer um teste. Na próxima vez que essa pessoa te procurar para pedir algo, você vai dizer não. Não precisa ser rude, não precisa dar explicações longas. Só diga, não posso ajudar dessa vez. E pronto, observe a reação dela. Se ela aceitar numa boa, entender que você tem seus próprios compromissos e continuar sendo carinhosa com você, então talvez ela seja uma pessoa que vale a pena manter na sua vida. Mas se ela ficar brava, te fazer se sentir culpado ou simplesmente desaparecer, você acabou de descobrir algo muito importante sobre ela e sobre você. O segundo passo é ainda mais desafiador. Você vai parar de responder mensagens na mesma hora. Isso mesmo, mesmo que você tenha visto, mesmo que tenha tempo. Você vai esperar pelo menos 1 hora antes de responder qualquer coisa que não seja urgente. E urgente não é, estou entediado e quero conversar. Urgente é, estou no hospital. Ou, preciso de ajuda com algo que não pode esperar. Isso vai ensinar 2 coisas fundamentais. Primeiro, que seu tempo tem valor. Segundo, que você tem uma vida própria, com ritmo próprio, e não está disponível 24 horas por dia para entreter os outros. Algumas pessoas vão estranhar. Vão perguntar se você está bem, se aconteceu alguma coisa. E aqui está o teste. As pessoas que realmente se importam com você vão perguntar com carinho, vão querer entender. As pessoas que só se importam com sua disponibilidade vão ficar irritadas. O terceiro passo vai mexer com seu coração. Você vai parar de ser o psicólogo grátis de todo mundo. Quando alguém vier desabafar com você pela 10ª vez sobre o mesmo problema, sem nunca seguir seus conselhos, você vai dizer: eu já te dei minha opinião sobre isso outras vezes. Talvez seja a hora de você conversar com um profissional que possa te ajudar melhor do que eu. Isso não é frieza, é honestidade. Porque você não está ajudando essas pessoas ao permitir que elas usem você como lixeira emocional. Você está permitindo que elas continuem no mesmo lugar, reclamando dos mesmos problemas, sem nunca tomar uma atitude para mudar. E você está se esgotando no processo. O quarto passo é sobre dinheiro. Você vai parar de pagar coisas para os outros. Vai parar de emprestar dinheiro que não vai voltar. Vai parar de fazer a gentileza, de pagar a conta quando saem juntos. Se alguém não tem dinheiro para participar de algo, tudo bem. Vocês fazem outra coisa, mais barata, ou essa pessoa fica de fora dessa vez. Isso vai soar cruel para você no começo, porque você foi criado acreditando que ser generoso com dinheiro é ser uma boa pessoa. Mas deixa eu te contar algo que vai abrir sua mente. As pessoas que realmente te amam preferem ficar em casa com você, conversando e bebendo água, do que te ver se endividando para pagar programas caros. Se alguém só quer sair com você quando você paga, essa pessoa não quer sua companhia. Ela quer seu dinheiro. O quinto passo é o mais libertador de todos. Você vai parar de se explicar. Quando disser não, não vai dar 10 razões do porquê. Quando cancelar algo, não vai contar sua vida inteira para justificar. Quando estabelecer um limite, não vai pedir desculpas por ele. Você vai dizer não posso e pronto. Vai dizer não quero e acabou. Vai dizer não é uma boa para mim e não vai acrescentar mais nada. No começo, você vai se sentir culpado. Vai ter vontade de voltar atrás, de explicar, de suavizar. Mas resista.
Porque toda vez que você se explica demais, você dá munição para a outra pessoa te convencer a mudar de ideia. E você ensina que seus limites são negociáveis. Eles não são. Agora, enquanto você faz tudo isso, algo vai acontecer. Algumas pessoas vão sair da sua vida e você vai se sentir triste, vai sentir como se tivesse perdido amigos. Mas deixa eu te contar algo que vai mudar sua perspectiva. Você não perdeu amigos. Você descobriu que eles nunca foram seus amigos de verdade. E isso é libertador. Porque agora você tem espaço e energia para pessoas que realmente merecem estar na sua vida. Pessoas que te respeitam, que valorizam seu tempo, que se importam com seus sentimentos, que querem estar com você não pelo que você faz, mas por quem você é. Essas pessoas existem, elas estão por aí. Mas você nunca as encontrou porque estava ocupado demais cuidando de quem não merecia sua energia. E sabe o que é mais incrível? Quando você começar a se respeitar, quando começar a se valorizar, você vai atrair pessoas que também se respeitam e se valorizam. Porque pessoas saudáveis reconhecem outras pessoas saudáveis. E elas fogem de pessoas que não têm limites, porque sabem que isso é sinal de problemas emocionais. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo. Enquanto você está mudando a forma como se relaciona com os outros, você está mudando a forma como se relaciona consigo mesmo. Você está aprendendo que suas necessidades importam, que seus sonhos têm valor, que sua felicidade é uma prioridade. E isso vai transformar não só seus relacionamentos, mas sua vida inteira. Você vai começar a tomar decisões melhores, vai parar de aceitar trabalhos que te exploram, vai parar de ficar em relacionamentos que te drenam, vai parar de viver a vida que os outros esperam de você e começar a viver a vida que você quer para si. Porque no final das contas, tudo isso que eu te ensinei não é sobre ser mais respeitado pelos outros, é sobre se respeitar. Não é sobre ser mais valorizado, é about se valorizar. Não é sobre ser mais amado, é sobre se amar de verdade. E quando você realmente se ama, quando realmente se respeita, quando realmente se valoriza, o mundo inteiro sente isso. As oportunidades começam a aparecer. As pessoas certas entram na sua vida. Os relacionamentos se tornam mais profundos e verdadeiros. Porque você para de implorar por amor e começa a comandar respeito. Para de pedir atenção e começa a merecer admiração. Para de tentar provar seu valor e começar a demonstrar sua importância. Esse é o seu momento. Esse é o seu chamado. Não para se tornar uma pessoa fria ou egoísta, mas para se tornar a pessoa forte e equilibrada que você sempre teve potencial para ser. A pessoa que você olha no espelho e sente orgulho. A pessoa que você respeita. A pessoa que você ama. E se chegou até aqui, se absorveu cada palavra que eu disse, se sentiu essa mensagem no seu coração, então você já deu o primeiro passo, você já acordou. Agora só falta colocar em prática. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se reconheceu sua história nessas palavras, deixa um like. Porque isso me mostra que ainda existem pessoas corajosas o suficiente para encarar a verdade sobre si mesmas. E se inscreve no canal, porque vou continuar trazendo conteúdos assim, diretos, honestos, que vão te ajudar a construir a vida que você merece. E deixa um comentário contando como foi para você assistir isso. Pode ser anônimo se quiser. Conta se reconheceu situações da sua vida, se já passou por algo parecido ou se tem dúvidas sobre como aplicar esses ensinamentos. Quero saber sua história, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Lembra-se, você não nasceu para ser conveniente para todo mundo. Você nasceu para ser extraordinário para si mesmo. E hoje é o dia de começar a honrar isso.